Bom, pessoal, dando prosseguimento à nossa resolução do Enem 2018, na verdade chegando ao final dela, temos aqui uma questão que era um pouco polêmica quanto à resolução e quanto ao gabarito. Afinal, ela faz uma alusão a uma situação descrita pela maioria dos livros didáticos do ensino médio ou até mesmo vista durante esse período escolar. E aí o aluno pode fazer uma pequena confusão e marcar o gabarito errado, mas veremos por que essa confusão se dá e por que não é justamente a resposta que nós cairíamos nessa pegadinha, nessa casca de banana. Em desenhos animados, é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico, A e B, instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. Justamente é essa aqui a questão clássica que nós vemos no ensino médio, para que nós possamos ensinar, para que nós possamos aprender o que seria um sistema isolado de forças externas, que não é o caso dessa nossa questão, como veremos. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Então vemos aqui que realmente nós temos o carro A, em que a ventoinha está direcionada para a vela, que seria a cartolina deformada, gerando uma certa curvatura. Já o carro B, nós temos esta ventoinha meio que ignorando esta cartolina curvada, e aí ele só vai fazer este tipo de movimento de tal forma que ele impulsione o ar para cá. Bom, em seguida o enunciado continua falando que, com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros A e B para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido de movimento do carro A, os estudantes observaram que, então aqui nas alternativas, se nós olharmos direitinho, nós veremos que as questões, aliás, os itens relacionam as velocidades A e B, querendo saber qual é maior, qual é menor, se a velocidade A pode ser igual a zero, quer saber se o carro A se move ou se o carro A se move para a direita ou para a esquerda. Bom, representei aqui, nesse slide, o carro A e o carro B com uma vista aérea, com uma vista superior, para que a gente tenha uma maior facilidade ao analisarmos as situações. Quando a ventoinha do carro B for ligada, ou seja, quando ela começar a girar aqui e impulsionar o ar para a esquerda, o A vai responder através da ação-reação, terceira lei de Newton, com uma força oposta, porém de mesmo módulo. Então aqui nós teríamos uma força F. É fácil a gente escrever que para o carro B, F é igual a m vezes A, em que essa aceleração é a aceleração do carro B. Já no carro A, nós temos uma situação um pouco mais delicada. Quando a ventoinha começar a girar, ela impulsionará o vento nesta direção e nesse sentido. Já o vento responderá a essa ação com uma força de mesmo módulo, porém sentido oposto, também mantendo a mesma direção. Então aqui nós teríamos a mesma força F. Note que essa é a mesma força que foi produzida aqui no carro B, afinal é a mesma ventoinha girando com o mesmo fluxo, no mesmo tempo, então ele produz a mesma força, tranquilo? O que nós teríamos de delicado aqui no carro A é que nós temos uma massa de ar que fará contato com esta cartolina encurvada. E ao contato, esta cartolina vai jogar o ar nesta direção
e por ação e reação, a cartolina será empurrada numa direção igual, mesmo módulo, porém em sentido oposto. Então aqui nós teríamos uma força F'. Recapitulando, para que você não se perca, inicialmente nós tínhamos a ventoinha que impulsionou o vento nesta direção para a direita, e aí, por ação e reação, nós tínhamos que a força F apareceu na ventoinha, só que dessa vez para a esquerda. Essa massa de ar empurrou a cartolina para a esquerda, aliás, para a direita. A cartolina vai reagir, vai empurrar o ar para a esquerda, e, por ação e reação, nós temos esta força F' impulsionando no sentido oposto, e aí nós teríamos a situação montada perfeitamente. Veja que nesse caso nós teríamos que F' menos F, que está no sentido oposto, tem que ser igual a massa vezes a aceleração do carrinho A. Tranquilo? Muito cuidado, pois nós podíamos confundir essa situação do carrinho A com a situação clássica, em que nós pegávamos uma cartolina, neste caso, uma vela, que seja plana. Porque aí o que aconteceria? Nós teríamos a ventoinha girando, impulsionando o ar para cá, o ar reagiria, impulsionando na ventoinha uma força de mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto. E aqui o ar, ao chegar na cartolina, a cartolina devolveria o ar para a esquerda, por ação e reação, a cartolina seria empurrada para cá. Veja que nesse caso, as forças são iguais, ou seja, nesse caso, F menos F tem que ser igual a massa vezes a aceleração, F menos F é zero, ficaria massa vezes a aceleração. Como a massa é um valor diferente de zero, então a nossa aceleração aqui só pode ser zero, para que nós possamos satisfazer a nossa equação. Veja que essa força só foi igual a essa força anterior porque o escoamento do ar na direção vertical será totalmente anulado, o que não vai ocorrer numa situação em que a vela seja parabólica. Afinal, o ar, ao ser empurrado aqui, alguma parte dele pode ser devolvida, e é isso que gerará essa força F', que tem que ser um pouco maior que F. Só que aí, veja, aqui você não vai ter nenhum estresse. Veja o seguinte, imagine que essa força F seja 10, então aqui também vai ser 10. Essa força F', ela precisa ser maior que F, não importa quanto, digamos que seja ligeiramente. Então, se essa força F valia 10, vamos dizer que F' valia 12. Então, 12 menos 10, aqui a gente teria um resultado parcial de 2. Vamos fingir. Já aqui nós teríamos o próprio 10, já que essa força F não está sendo subtraída de nenhuma outra força e etc. Então, se aqui nós temos uma maior força e aqui uma menor força, podemos dizer que a aceleração de B vai ser maior que a aceleração de A, já que ela está sujeita à maior força dentre esses dois carrinhos. Outra maneira de você responder essa questão é você pensar que no carro B a gente tem uma troca de forças direta. Já no carro A, se você perceber, nós temos uma colisão com este anteparo. E é esta colisão com esse anteparo que vai fazer com que a força resultante no carro A seja menor. Afinal, como aqui nós temos uma colisão parcialmente elástica, nós teríamos uma perda de energia. E essa perda de energia faria com que esse movimento não fosse tão efetivo quanto no caso anterior. Portanto, agora que nós sabemos que a aceleração do carrinho B é maior do que a aceleração do carrinho A para o mesmo intervalo de tempo, o carrinho B desenvolverá uma velocidade que será maior do que a velocidade desenvolvida pelo carrinho A. Tranquilo? E veja também que essas velocidades elas apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Afinal, como F' no carro A é maior do que F, então o movimento será dado para a direita. No carrinho B nós temos a mesma situação. Como temos uma força apontando para a direita, pelo princípio fundamental da dinâmica, a movimentação será dada neste sentido.
Se nós olharmos as nossas alternativas, a que mais se encaixa com todas as nossas proposições seria a letra B, de bronquite. VA tem que ser maior do que zero, porque isso não é a situação clássica em que nós chegaremos aqui. Aceleração nula, então aqui a velocidade também seria nula, não sairia do canto, equilíbrio dinâmico. E aqui nós teríamos, por outro lado, uma resultante bem definida, e essa resultante bem definida vai fazer com que a velocidade desenvolvida seja maior do que zero. Portanto, a letra A já estaria eliminada. Aqui, letra B, VA maior do que zero, perfeito. Só que o carrinho B desenvolve uma velocidade maior no mesmo intervalo de tempo. Então, VB maior do que VA e o carro A se move para a direita. Tranquilo, pessoal? Até a próxima!